meus queridos! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Vejam só, aula de número 31, objeto de conhecimento, recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários, detalhamento, figuras de linguagem, comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese. Então, vamos para a nossa aula? Muito bem, vamos relembrar alguns conceitos? Olha lá, hora de relembrar, vamos ver o que nós temos aí? Denotação, nós vamos falar de figuras de linguagem, então a gente tem que falar sobre denotação e conotação, certo? A denotação traz o quê? O sentido real, literal. Então, quando a gente fala uma palavra, vai ter aquele sentido lá no dicionário, é aquele quando a gente diz assim, levado ao pé da letra, né? Que tá no sentido real, certo? E aí, se nós estamos falando de denotação, nós temos também que relembrar o que é conotação. E a conotação é o sentido subjetivo, figurado, não real, certo? Então, aí eu vou ter que levar também em consideração o contexto utilizado ali, aquela palavra, certo? Eu não vejo que é subjetivo, figurado, não real. Não vai ser igualzinho que a gente vai ver lá no dicionário. Vai mudar, vai ter outra expressão, outro significado de acordo com o contexto. Certo? E aí, se a gente está falando de denotação, conotação, vamos relembrar figuras de linguagens, que é a nossa aula, né? Figuras de linguagem são recursos linguísticos empregados para tornar a mensagem mais expressiva. São muito comuns em textos de esfera artística, literária, como, por exemplo, músicas e poemas, né? Então vejo aí que a gente utiliza bastante figura de linguagem nesses textos, né? Música tem bastante, poema bastante, porque a gente brinca com as palavras, né? A gente põe outros significados, por isso que ali é importante saber a denotação e a conotação, porque quando é que ela está no sentido real e quando ela está no sentido figurado. É por isso que às vezes quando a gente está, principalmente em um poema mais antigo, né? De um tempo anterior nosso, a gente tem que verificar ali qual era o contexto que estava sendo utilizada aquela palavra, talvez não está no mesmo que a gente vê hoje. Então veja como é importante a gente saber o significado e como ela está sendo empregada dentro do nosso texto, certo? Então já que a gente relembrou figuras de linguagens, vamos verificar um exemplo de figura? Vejam só. Olha só, vou apresentar para vocês a metonímia. Olha aí a nossa charge, né? Nossa história em quadrinho, vamos botar assim. Qual música vocês querem ouvir? Tá aí o cantor, né? Preparado para atender os pedidos da plateia. E aí a plateia quer o quê, gente? Toca Raul! Olha só, aí ele prontamente pega o Raul e vai tocar. Será que dá para fazer isso, gente? Lembrando, né, que Raul Seixas é um grande cantor, porém, ele já é falecido. Então, quando as pessoas estão ainda aí pedindo toca Raul, não tem nem como eu ir lá pegar realmente o cantor e começar a tocar como se fosse um violão. Certo? Não tem como, né? Então, quando a gente pede toca Raul, o que a gente está pedindo, né? Nós estamos pedindo para tocar o quê? Uma música do repertório do Raul Seixas, né? Ai, não sei quem é Raul Seixas, provavelmente vocês são mais novos, né? Eu acho que não sei, mas com certeza já ouviram música, mas não associam a ele. Então, uma tarefinha aí, pesquisem sobre o Raul Seixas e ouçam as músicas dele. Vocês não irão se arrepender. Então, vejam só, metonímia. Vejam aí.
Metonímia é a figura de linguagem em que se utiliza um termo no lugar do outro. Foi o que a gente fez, né? Ao invés de a gente pedir a música, nós pedimos o quê? Solicitamos através do nome do cantor, certo? Então vai substituir um termo por outro. Às vezes é um maior, né? Pega um texto por uma parte, eu estou dizendo, nós temos todo um corpo, eu vou só por uma parte, tá bom? Então vamos lá para mais um exemplo de metonímia. Vejam só. Estou lendo Cecília Meirelles. Olha só a garota aí. Aí alguém pergunta, o que você está lendo? Estou lendo Cecília Meirelles. Ela está lendo a pessoa, né? A pessoa está ali na frente, Cecília Meirelles, a nossa escritora maravilhosa, está ali na frente dela e ela começou a ler? Não. Vejo que, inclusive, no livro já vem dizendo aí, ó, o menino azul, certo? Então ela está lendo uma obra da Cecília Meirelles, tá? Então, aqui, novamente, metonímia. Eu estou trocando, ao invés de botar o nome da obra, eu utilizei o nome da escritora. Então, como aconteceu essa mudança, essa troca, nós estamos nos referindo a metonímia. Lembrando, metonímia é quando a gente faz essa troca, tá? Uma parte pelo todo e assim por diante. Vamos ver mais um exemplo? Vejam só, olha só, Thomas Edison iluminou o mundo. Será que ele foi lá, se pôs numa posição de lâmpada e começou a dar luz ao ponto de iluminar o mundo? Olha só, o mundo, gente. O mundo é muito grande, né? Então vejam aí, será que ele tem condições de fazer isso? De realmente iluminar o mundo ali, ó? Ele se colocou lá, foi, girou e ficou lá, paradinho. Aí começou, ó, iluminar? Vejam que não. Então, tá vendo como a gente não pode pegar ao pé da letra ali pelo nosso único entendimento de uma palavra? A gente tem que verificar o contexto. Então, nesse exemplo, ele tá dizendo que Thomas Edison, ele descobriu a lâmpada, né? Então, através da descoberta dele, a gente conseguiu ter luz. Então, o mundo começou a se iluminar através da lâmpada, da luz, tá bom? Então, veja que esses exemplos todos são de metonímia, uma figura de linguagem. Veja quanto essa palavra, as palavras que a gente utilizou aqui nos nossos exemplos, tem mais expressividade. Por que mais expressividade? Porque fugiu, certo, daquele significado que a gente utiliza eventual, né? Eventual não. No nosso dia a dia, né? Vejam lá da Cecília, leu Cecília, cantor Raul, iluminou. Veja que não está ao pé da letra do que era o significado verdadeiro. Nós utilizamos um subjetivo, tá? Por isso que é de acordo com o contexto. Certo? Agora vamos verificar mais uma figura de linguagem. Olha só a hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que indica um exagero intencional do enunciador. Ó, intencional, exagerado, jogado aos seus pés. Eu sou mesmo exagerado. Olha só, uma música, um trecho de uma música que fala sobre o exagero, né? Então a hipérbole vai ter a questão da intencionalidade. Eu tenho a intenção de ser exagerado. Prestem agora atenção ao vídeo. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares, vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, pro quilombo dos palmares. Eu vi. Muito bem, olha aí a representação do nosso Raul Seixas. Quantas coisas ele viu! E mais, ele nasceu o quê? Há 10.000 anos atrás. E aí ele diz o quê? Que não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. Será que tem condições, gente, da gente nascer há 10.000 anos atrás, continuar vivo há mais de 10.000 anos, saber de tudo? Será que o ser humano consegue
saber de tudo, que por isso que ele não fica surpreso com nada. Então vejo aí que esse trecho da música do Raul Seixas é o que? Uma hipérbole, podemos colocar como exemplo de hipérbole. Percebam que tem uma intencionalidade, né? O exagero 10 mil anos atrás, aí ele diz que não tem nada que ele não saiba demais. Olha só, dizendo que tudo o que acontece ele sabe, não é pouco não, é muito. Olha só o exagero. Né? Aí ele começa a dizer que ele viu lá Salomão. Gente, Salomão antes de Deus. Olha o nascimento de Jesus. Então veja assim, as referências que ele coloca para mostrar a passagem de tempo de tudo que ele já viveu. Aí ele fala lá da fuga dos escravos, né, que foi lá para Palmares. Então ele solta. Olha o tempo que isso aconteceu, gente. Então ele fala que ele estava lá, ele viu isso acontecer. Olha só a hipérbole aí nesse trecho dessa música, né, que há anos toca aí, a gente conhece muito bem. E como eu disse, se não conhece, vão ouvir, porque vale a pena conhecer as músicas do Raul Seixas, certo? Então aqui foi um exemplo de hipérbole. É igual assim, ai menina, eu chorei rios essa noite. Ou então, gente, morri de rir. Morri de rir. Me espoquei de rir. Tem como eu espocar de rir? Tem como eu morrer de rir? Vejam, que eu estou dizendo que eu ri tanto, né? Que eu posso dizer assim que eu daria para eu morrer de tanto que eu ri, né? De tanto que eu ri, eu me espoquei, né? Então vejo aqui que é o exagero, né? Eu chorei demais, menina, essa noite eu encharquei o meu quarto. Tem como eu chorar ao ponto de encharcar meu quarto somente com as minhas lágrimas? Percebam que não, né? Que eu estou o quê? Exagerando, para dizer o quanto eu chorei. Eu chorei muito, né? No máximo, gente, a gente chora muito, o olho fica deste tamanho, parece que tá com conjuntivite, né? Enorme. É o máximo que acontece quando a gente chora muito, não dá para encharcar o quarto de vocês, certo? Então, aqui nós temos os nossos exemplos de hipérbole. Vamos verificar mais um exemplo aqui do que será? Será que a gente vai manter hipérbole ou é a introdução de uma nova figura de linguagem? Vejam aí. Olha só comentários é o nome dessa tirinha. Vejam aí que as duas amigas estão com a língua afiada, certo? Esse zuzu já tá dizendo, né? A conversa tá rolando. Aí vem uma atrás, tá ali, ó. Veja que ela já tá observando. Olha só que a sombra, né? E aí fala assim, já estão fofocando? Aí na hora as duas o quê? Fomos pegas, e agora? Aí uma pula e fala o quê? Fofocando não. Estamos apenas comentando. Olha só, não venha me chamar de fofoqueira não, tá? Nós estamos comentando os acontecimentos, né, gente? Quem aí já foi pego na boca da botija pra estar falando que tá fofocando e se sente ofendido? Não, a gente só tá ali comentando o que já aconteceu. Longe de mim, fofoca, como me diz um amigo, né? Jamais fofocarei, não admitirei, né? Então vejam aí, nós estamos falando, percebe que ela quis amenizar o que elas estavam fazendo, fofocando. E aí ela disse, não, a gente está só fazendo pequenos comentários. Né? Então ela quis amenizar a situação. Vejam aí a nossa figura de linguagem sobre eufemismo. O eufemismo é a figura de linguagem usada para tornar um enunciado mais brando ou mais agradável, menos agressivo. Olha só, foi o que elas fizeram, né? Vamos lá dar uma amenizada? Então o eufemismo ele vai amenizar as palavras, vai amenizar a situação, tá? É bastante utilizado em contextos que exigem moderação ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos por meio de termos mais suaves e menos provocantes. Olha só, vocês estão lá, aconteceu uma situação e aí a outra pessoa não quer assumir a sua responsabilidade. Se você chegar e falar assim, olha, você está mentindo, a pessoa vai se sentir ofendida. O quê? Você está achando que... você está me chamando de mentiroso? Aí você entra e diz o quê? Você está faltando com a verdade.
Olha só nosso exemplo aí, né? Você está faltando com a verdade, para não chamar a pessoa na lata de mentirosa. E quando você fala que você está faltando com a verdade, já está dizendo. Se a pessoa não está falando a verdade, ela está falando o quê? Mentira. Mas percebe que não fica tão agressivo, né? Olha o nosso outro exemplo aí. João foi acusado de subtrair bens alheios. Olha, subtrair bens alheios. O que o João fez? Né? Ele estava o quê? Pegando o que não era dele. Ele estava o quê? Roubando, furtando no caso, né? Vamos botar aqui que ele furtou alguma coisa que não era dele. Então, ele estava subtraindo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ele pegou emprestado sem autorização, né? Olha só como está usando ali o eufemismo para amenizar a situação. Você pegar algo sem autorização e não devolver, esconder, fingir que não pegou, você está fazendo o quê? Furtando, você furtou, você pegou o que não é seu. Então, eu não vou acusar assim, seu ladrão. Não, olha, eu te vi ali subtraindo algo que não era seu, né? Ou então eu vi ali você pegando algo emprestado sem permissão. Olha só como ameniza a situação, não fica tão agressivo, né? Então, são exemplos de eufemismo. Certo? E aí, quem aí nunca numa conversa já tá por aqui com a pessoa e aí fala, sei, entendo, com certeza, sim, maravilhoso! Mas na verdade, você não concorda, não está maravilhoso, não tá legal. E a sua expressão às vezes até diz isso, mas a tua fala é outra, né? Quem aqui, olha, quando a gente utiliza assim, oi, querida, tudo bem? Oi, querida, tudo bem? Oi, queridinha, tudo bem? Vocês conseguem perceber a entonação? A queridinha. Quem aí tem, às vezes, um ranço dessa palavra, do querida? Tem gente que não gosta de escutar querida, porque acha que tá um lado mais irônico. Não gosta de queridinha porque parece assim que tá me alfinetando. Por mais que a pessoa esteja utilizando ali o queridinha de forma afetuosa, mas a entonação já leva outra pessoa a achar, tu tá sendo irônica comigo? Tu tá debochando da minha cara? Não acontece às vezes isso? Então, agora nós vamos falar da ironia. Oi, queridinha, né? Amiga. Quem aí não ouviu já assim, né? A expressão, a palavra, vejam que a entonação, gente, influencia muito, tá? Às vezes a ironia vai vir ali, na entonação. E às vezes nem tanto, então é importante ao que analisar a situação. Vejam só, a ironia é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil. Então, às vezes, assim, ai, tu gostou? Nossa, como eu gostei! Eu amei! Aí a pessoa, tu tá falando sério ou tá sendo irônica? Tá vendo? Né? Às vezes é difícil de pegar a ironia. Então, é importante você observar a expressão, o tom, o contexto onde está sendo inserido esse diálogo, certo? Porque nem sempre a ironia vai estar assim, fácil de identificar, não. Por isso que é importante. Há quem diga que consegue identificar a ironia com quem tem um QI muito elevado, ou seja, uma inteligência. Eu não digo que seria muito inteligente, é a questão de você conseguir observar o seu ambiente. Aí você pega a ironia ali, ó, no ar, certo? Preste atenção ao nosso vídeo. Ju, me presta uma borracha! Mana, fala mais alto que ainda não deu pra ouvir lá da esquina não. Toma. Meu Deus do céu. Só um pouquinho. Nossa, que menina educada. Passou sem pedir licença. Muito bem, vejam só, né? Ele tá chamando lá, ei, me passa a borracha. Aí fala o quê? Fala mais alto, que ninguém tá ouvindo. Olha a ironia,
né? Passou e derrubou, nem pediu desculpa, não pediu com licença. Nossa, que educação, né? Que menina educada. Tá percebendo a ironia? Ela foi realmente educada? Não é? Olha só, vamos ver aí, olha o nosso exemplo. Ó, mana, fala mais alto que ainda não deu pra ouvir. Lá da esquina, né? Não dá pra ouvir lá na esquina, não. Olha só a ironia, né? Estão ali bem pertinho, então é ironia. Tipo assim, fala baixo. Ao invés dela falar fala baixo, ela foi irônica para dizer isso, né? O outro exemplo aí que a gente viu, que eu acabei de comentar para vocês, é o nossa, que menina educada, passou sem pedir licença. Olha só, né? Percebam aí que ela fala que menina educada, mas perceberam também o tom? Olha a expressão facial. Nossa, que menina educada. Né? Então, vejam aí que tem a ironia foi composta, inclusive, pela expressão facial, pelo tom. Ela poderia ser assim, nossa, que menina educada, né? Passou sem pedir licença. Passou e pediu licença, poderia botar assim também. Então, veja que ela falou com um ar mais assim. Então, é importante observar a situação. Ah, ela não foi educada, não. Então, ela está sendo irônica, porque ninguém pode passar entre duas pessoas sem pedir com licença, ou principalmente derrubar e nem voltar. Então, percebe aí que o tom poderia ser mais pleno, né? Assim, mais tranquila. Porém, vocês observando a situação, já perceberia que não foi nada disso que ela quis dizer. É tudo ao contrário, né? Olha só mais um exemplo. Ela é uma florzinha de maracujá. Sempre ouvi essa expressão de uma colega de trabalho. Ela sempre dizia assim, ela é uma florzinha de maracujá. O que seria florzinha de maracujá aí, né? O maracujá, dizem que ele é calmante, né? Fala assim, mano, tu tá nervosa, não consegue dormir? Toma um pouquinho de maracujá, toma maracujina. Não é assim, dá aqueles chá de maracujá, enfim, da folha do maracujá. Então, quando ela diz assim, ela é uma florzinha de maracujá, vejam aí o exemplo de novo da florzinha de maracujá. Olha só, ele fala que ela é uma florzinha de maracujá, que ela é o quê? Uma pessoa tranquila. Mas olha a expressão dela. Será que ela tá mostrando mesmo que ela é uma pessoa tranquila? Ela tá ali, ó, parece que tá chateada, estressada, brigando ali com ele, né? E aí o homem, né, ele tem esse poder de deixar a gente mais calma e dizer o quê? Ela é uma florzinha de maracujá. Veja só a ironia dele, né? Que de maracujá, de tranquilidade, ela não tem nada, ela é bem irritada, eu tenho certeza que ela ficou mais chateada por essa expressão. Ela é uma florzinha de maracujá, a culpa é sua! Aí ela começa, né? Então perceba que ali o culpado é o homem, com certeza. Vamos para mais um exemplo? Vejam só, chegou cedo para a aula de amanhã, veja aí, ó. Sou eu, né, ali, ó, conferindo, e o professor Rodrigo chegando atrasado. Aí eu falo pro Rodrigo, né? Chegou cedo para a aula de amanhã. Olha aí, né? Veja que ele chegou atrasado e eu estou sendo irônica, certo? Dizendo que ele está tão atrasado que ele está só adiantado para a aula de amanhã, porque a de hoje já não daria mais, né? Quem aí cuida da vida dos outros, né? Eu de vez em quando cuido. Não é para cuidar, viu, gente? Vamos cuidar da nossa, olha aí, né? Eu disse que era eu, mas a partir de hoje não cuidarei mais da vida do professor Rodrigo. Muito bem, vamos para mais um exemplo? Vejam só, antítese. Antítese é a figura de linguagem que usa palavras ou expressões com sentidos opostos, que contrastam entre si. Ocorre quando há a aproximação desses termos contrários. Esta aproximação dá ênfase à frase e assegura maior expressividade à mensagem a ser transmitida. Então, percebam aí que nós estamos falando de sentidos opostos, né? Olha só, sentido oposto, contrastam, né, entre si. Então, quando nós estivermos lá dentro de um texto, dentro de uma frase, e tivesse jogo de palavras e as palavras estarem tendo sentido oposto, nós estamos diante da figura de linguagem chamada antítese. Veja o exemplo. Olha só.
Vamos ver um exemplo? Realmente parece que a gente não combina, não tem nada a ver um com o outro. Somos como o dia e a noite, sol e lua, santo e demônio. Eita! Olha só, dia e noite. Não é lado oposto, né? O dia é o que? É claro, a noite é escura, não é? Sol e lua. Novamente, o sol ilumina, né? Tá bem claro, tá claro, aquele dia de sol, aquele dia para pegar uma praia, né? E aí a lua tá onde? Na noite, escuridão, certo? A gente sabe que a lua não tem luz própria. Então veja ali, né? Como é o contraste. E aí nós temos aqui o outro joguinho santo e demônio. Olha só, né? Mostrando aí o tanto de diferença entre eles, né? Então, dia, noite, sol, lua, santo e demônio são as nossas palavras onde a gente enquadra a antítese, certo? Vamos verificar mais exemplos. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Olha só. Tristeza, felicidade, não é oposto, certo? Tristeza ali quando tem ausência da felicidade, certo? A felicidade você tá o quê? Alegre, contente, tá? Então aqui nós estamos diante de uma antítese. Aí, ó, tristeza não tem fim. Se eu fosse colocar felicidade tem fim e a felicidade não tem fim, conseguiu entender? Agora me enrolei, calma, vamos lá. Tristeza não tem fim. A felicidade, sim. Tá dizendo que a felicidade que tem fim, né? Parece que a tristeza, quando nós estamos numa tristeza, ela parece assim que é longa, tu sofre por muito tempo. E a felicidade parece que é tão curtinha que é só aquele momento. Por isso que ele diz aí que a felicidade tem fim, sim, porque logo se chega a tristeza. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem, todos dormem. Olha só um trecho lá de Renato Russo, ó. Acordado, né? Acordado e dorme. Veja que tem um contraste ali de acordar e dormir, né? Veja que nós temos ali um lado oposto, um contraste entre palavras, tá? Palavras e expressões. Então aí nós estamos diante de exemplos de antítese. O paradoxo, vamos lá, paradoxo é uma figura de linguagem que remete à aproximação de palavras contrárias que expressam ideias contraditórias, ó, ideias. Ninguém parecia ouvir, mas a menina gritava em silêncio. Olha só que é a ideia do que se dá. Dá para gritar em silêncio, né? Vejam aqui que é um paradoxo, porque é uma ideia contraditória. Ninguém parecia ouvir, mas a menina gritava em silêncio. Ela pedia socorro em silêncio, talvez através dos seus atos, né? Talvez ela esteja como é que se diz? Se isolando da família, se isolando dos amigos. É uma forma de gritar em silêncio, sem precisar falar, ei, eu tô aqui, eu preciso de socorro, me ajuda, não tô bem. Ela simplesmente se isola. É uma forma de gritar em silêncio, né? Então veja que tem uma ideia contraditória aí. Vamos para mais exemplos? Vazio agudo ando meio cheio de tudo. Como é que pode? Ele tá vazio e cheio de tudo, né? Pode ser aqui o quê? O vazio interior e o exterior, ele tá cheio dessa situação de fora, né? A explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Olha só, né? Ele está cego e vê. Arranca os olhos e continua vendo. Então vejam que aqui é um paradoxo, que no sentido aqui de arrancar é no sentido de ainda sentir aquela situação, mesmo ele não enxergando mais, tá? Aí vamos verificar a diferença entre paradoxo e antítese. Apesar de serem parecidas, elas se diferenciam porque o paradoxo, a oposição, se funde no mesmo referente, criando um efeito de contradição. Já na antítese, o sentido é
construído a partir do confronto entre ideias opostas. Vamos lá verificar o exemplo? Minha irmã vive no mundo da lua, passa os dias sonhando acordada. Ó, paradoxo, né? Minha irmã vive no mundo da lua, passa os dias sonhando acordada. Olha só, não dá para sonhar acordada. Você tá acordada, não dá, né? Veja aqui na antítese. O mito é o nada que é tudo. Ó, mito, né? Que é o nada, olha o joguinho aqui, e que é tudo. Percebam aqui que ele faz aquele joguinho de contraste, nada e tudo? E ali no da irmã, sonhando acordada, é o mesmo referencial? Dá para perceber? Vocês conseguem perceber que ele faz o jogo de ideia em si e lá no antítese é só o diferente de uma palavra para outra? Tudo, nada, né? Claro, escuro, certo? Muito bem! Então, gente, essa foi a nossa aula sobre figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!